Primeira questão. A regra proíbe o tráfego de veículos motorizados em parques municipais. A decisão judicial autoriza uma pessoa a usar sua cadeira de rodas motorizada. A proibição deveria atingir a cadeira de rodas, mas a decisão exclui esse veículo da proibição. Para saber qual o tipo de interpretação utilizada, é preciso analisar o verbo principal da regra. Uma regra costuma ter um de 3 verbos principais: permitir, proibir e obrigar. No caso, o verbo é proibir. O é proibido. Ora, a proibição, nesse caso, diminui. Um veículo motorizado é excluído da proibição. Se a proibição diminui, a interpretação foi restritiva. O alcance social da regra está mais restrito. A segunda questão apresenta uma regra que autoriza o uso de bicicletas em parques municipais. A decisão judicial autoriza uma pessoa a usar monociclo nos parques municipais. Perceba, bicicleta não é monociclo. Neste caso, o verbo é permitir. A permissão aumentou com a interpretação. Portanto, podemos dizer que essa interpretação foi extensiva. O alcance social da norma foi ampliado, foi estendido. A terceira questão apresenta uma regra que proíbe a circulação de animais na prefeitura. A decisão autoriza uma pessoa cega a trabalhar com seu cão-guia. O cão-guia é um animal. Neste caso, o verbo é proibir. Ora, a decisão diminuiu a proibição. Ela excluiu um determinado animal, o cão-guia, da categoria genérica de animais proibidos. Por isso, a interpretação foi restritiva. Menos fatos estão alcançados pela norma. A última questão do gênero, que é a nossa quarta, é uma regra que permite o uso de aparelhos celulares em aulas municipais. A decisão estende a permissão para que fulano utilize seu tablet. O verbo aqui é permitir. A decisão ampliou a permissão. A decisão estendeu a permissão. Apenas celulares eram permitidos. Agora mais coisas são permitidas. Então a interpretação foi extensiva. O alcance social da regra foi ampliado. A próxima questão, nossa quinta questão, trata agora de lacunas. O fato é, houve uma crise hídrica no primeiro semestre de 2018. Os moradores de uma determinada cidade passaram a reprovar o uso de água da torneira tratada para que a prefeitura limpasse suas calçadas. Todavia, uma regra anterior, derivada de uma lei, autoriza a prefeitura ao uso da água para lavar as calçadas. Precisamos, então, classificar a lacuna. Como a lei já existe, não podemos falar em lacuna autêntica. Assim, essa lacuna é não autêntica, ou seja, ela decorre da mudança de opinião da população a respeito da lei existente. É uma falsa lacuna. Também é uma lacuna involuntária. O legislador não desejou criar essa lacuna. Ela surgiu, conforme disse, pela mudança valorativa a respeito do fato. E é, por fim, uma lacuna posterior. Ela surgiu depois que a lei foi criada. A sexta questão apresenta uma situação em que caiu um viaduto em uma cidade. Em virtude dessa queda, o trânsito ficou ruim e os moradores passaram a reprovar a determinação que proibia a circulação em alguns dias da semana de determinados carros. Ora, fique claro que essa proibição deriva de uma lei que existe anteriormente à queda do viaduto.
Mais uma vez, existe uma lei prevendo o fato, o que afasta a lacuna autêntica, que só acontece quando não existe lei. Então, é uma lacuna não autêntica, derivada da mudança de opinião da população sobre a lei. A população acredita que aquele artigo deve ser diferente. Trata-se de uma lacuna involuntária, não foi desejada pelo legislador. E, de novo, a lacuna é posterior à lei. A partir de agora, vamos falar sobre 8 questões em teste. Sugiro que você primeiro leia a questão, tente resolver mentalmente apertando a tecla pause e depois siga no vídeo, porque eu apresentarei a resposta. A primeira questão pede para você assinalar a alternativa correta. A alternativa A é falsa, porque o brocardo in claris cessat interpretatio, que significa que quando for claro o significado, cessa a interpretação, indica que apenas normas ambíguas ou obscuras devem ser interpretadas. A alternativa B é falsa, porque o brocardo justamente indica que esses tipos de normas devem ser interpretados. A alternativa C, por sua vez, é verdadeira. A norma deve ser interpretada até tornar-se clara. A alternativa D é falsa, porque o brocardo indica justamente que as normas claras não precisam ser interpretadas. Por fim, o argumento apresentado de que uma coisa clara para uma pessoa não é clara para outra é um argumento contrário ao brocardo, posto que ele indica que ninguém sabe ao certo o que é a clareza. O próximo teste pede para você assinalar a alternativa que critique a ideia de que as normas claras não precisam ser interpretadas. A alternativa A reforça a ideia de que as normas claras não precisam ser interpretadas. Por quê? Porque a finalidade da interpretação, conforme essa ideia, é esclarecer o sentido de normas obscuras. A alternativa B, ela critica a ideia de que normas claras não precisam ser interpretadas, porque ela defende que a clareza é relativa. Mesmo que eu diga que uma norma é clara, ela pode não ser para você. Portanto, sempre que você disser que a norma é clara, você precisa justificar, você precisa explicar por que essa norma é clara. A alternativa C também reforça a ideia, ao dizer que a interpretação elimina a ambiguidade de uma norma. A alternativa D está de acordo com a ideia. Por quê? Se o sentido da norma já for claro, eu não precisaria interpretá-la. Por fim, a alternativa E contraria a alternativa B. Ela diz que a clareza é um sentido evidente, como se dissesse que a clareza é absoluta. Então, se eu disser que uma norma é clara, eu não preciso dar satisfações, eu não preciso interpretá-la. O terceiro teste apresenta 3 afirmativas. Cada uma dessas afirmativas deve ser lida e você deve indicar na sequência qual a escola do direito que corresponde a cada uma delas. A primeira afirmativa diz que apenas a lei deve ser interpretada, buscando-se a vontade do legislador. Isso corresponde à escola da exegese, que defende que o legislador representa o povo e a sua vontade deve ser encontrada na lei. A afirmativa 2 diz que a interpretação deve ser atualizadora, buscando-se a vontade da lei. Corresponde à escola histórico-evolutiva, que defende que a lei é autônoma e eu devo interpretar a lei em cada momento histórico. Por fim, a afirmativa 3 diz que o significado da lei deve ser buscado no espírito do povo. As outras 2 escolas eram francesas, a terceira corresponde à escola alemã, a escola histórica da Alemanha. Na Alemanha, como a lei era fraca, não havia ainda um Estado unificado, o verdadeiro direito não derivava de um Estado que não existia,
mas sim do povo e seus costumes. A estrutura do quarto teste é similar ao do teste anterior. Temos novamente 3 afirmativas, mas dessa vez nós temos que ver alternativa a alternativa se elas são verdadeiras ou falsas. A afirmativa 1 é verdadeira. Conforme Kantorowicz e a Escola do Direito Livre, o juiz deve buscar sempre a justiça, ainda que eventualmente contrarie a lei. Eles admitem a decisão contra legem. A segunda afirmativa também é verdadeira. O movimento do direito alternativo é um movimento de inspiração marxista, e ele diz, pelo menos em sua origem na Itália, mas com algumas repercussões no Brasil, que a luta de classes deve continuar no momento da interpretação e da aplicação da lei. Por fim, a afirmativa 3 também é verdadeira, porque os autores pluralistas defendem que existem várias fontes do direito na sociedade. A lei não é a única. Entre outras fontes, podemos encontrar os costumes e as instituições sociais. No quinto teste, você deve ler as alternativas e marcar aquela que é verdadeira. A alternativa A é falsa, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que as pessoas não podem descumprir a lei alegando seu desconhecimento. A B é falsa, porque também o juiz não pode deixar de julgar um caso dizendo que não conhece a lei. O juiz está obrigado a julgar todos os casos e jamais pode desconhecer uma lei. A C é falsa, porque a tese da presunção absoluta de desconhecimento da lei não existe. A tese é de presunção absoluta de conhecimento da lei. E ela indica que o cidadão sempre conhece a lei, não podendo provar que desconhece a lei. A alternativa D é verdadeira. A presunção relativa de desconhecimento da lei ou relativa de conhecimento da lei indica que se o cidadão provar que não conhece uma lei, ele não precisará cumpri-la. A alternativa E é falsa. A tese da obrigação do conhecimento da lei indica que o cidadão tem o dever de conhecer a lei e que se ele não buscar conhecê-la, ele será responsabilizado por isso. Também na sexta questão, você deve ler as alternativas e marcar aquela que é verdadeira. A alternativa A é falsa. Por quê? Para Kelsen, não existe uma interpretação melhor ou pior do que outra. Então a autêntica não é superior à doutrinária. Já a B é falsa, porque a busca da vontade do legislador gera uma interpretação ex tunc, que retroage ao momento em que a lei é feita. A C é verdadeira. A interpretação autêntica, na opinião de Kelsen, é aquela feita por autoridade competente. Um juiz, por exemplo, faz uma interpretação que ele chama de autêntica. A D é falsa. A interpretação que busca a vontade da lei não revela necessariamente o significado desejado pelo legislador. Ela revela o significado atualizado da lei. E a E é falsa, porque para Kelsen, a interpretação é um ato científico e fundamentalmente volitivo. É um ato de vontade. Cuidado com o sétimo teste. Excepcionalmente, você deve marcar 2 alternativas corretas e não apenas uma. Logo de início, percebemos que a A é verdadeira, ela é correta. O CPC proíbe o juiz de preencher lacunas involuntárias utilizando a equidade. A lacuna involuntária é aquela que não foi desejada pelo legislador. O legislador não percebeu que haveria a lacuna. A B é falsa, é incorreta. Quando o judiciário preenche a lacuna, ele elimina a lacuna apenas para o caso concreto.
A alternativa C é verdadeira. A analogia legis é um processo de preenchimento de lacunas em que eu comparo dois casos semelhantes. Para um desses casos existe lei, para o outro não. Eu aplico a lei do caso previsto para o outro parecido e preencho, naquele caso, a lacuna. A D é falsa. A analogia iuris é um processo em que eu comparo várias regras, extraio o critério comum delas e faço a decisão com base nesse critério comum, preenchendo a lacuna. A E também é falsa, porque a LINDB prevê que os princípios gerais do direito podem ser usados para preencher uma lacuna. No oitavo teste, devemos assinalar novamente apenas uma alternativa correta. A alternativa A é incorreta, porque o CPC autoriza o juiz a preencher lacunas voluntárias, usando a equidade. Ele diz que quando houver previsão legal, o juiz pode preencher a lacuna usando a equidade. A alternativa B é falsa, é incorreta, porque a decisão do judiciário elimina a lacuna apenas no caso concreto. Ora, a lacuna é a falta de lei. Só uma nova lei irá eliminar para sempre a lacuna. A C é falsa, porque a analogia iuris é um procedimento em que eu comparo o critério de várias leis para preencher a lacuna, criando uma decisão com base nesse critério. A D é falsa, é errada, porque os princípios podem ser usados conforme a LINDB para preencher uma lacuna. Por fim, a E é verdadeira. A CLT tem uma previsão expressa dizendo que qualquer lacuna involuntária pode ser, no direito do trabalho, preenchida usando, entre outros critérios, a equidade do juiz.